Uma médica e um enfermeiro de um hospital particular de Belo Horizonte são apontados como responsáveis pela morte de um idoso que fazia tratamento contra o câncer. Segundo a denúncia, eles aplicaram uma dose de quimioterápico 4 vezes maior do que a normal. Uma superdosagem de remédio que custou a vida de um homem de 69 anos em tratamento contra o câncer. E nesse dia foram 3 a mais, né, do que seria o normal. Uma família abalada. Ele era o companheiro da gente, né, principalmente para mim. E que agora tenta encontrar os responsáveis pelo que aconteceu. Eles poderiam ter feito algo e não fizeram nada. Metalúrgico aposentado, dono de uma loja de material de construção, marido carinhoso e um paizão para o casal de filhos. Dona Urma conta que todo mundo gostava do seu Newton. Mesmo com o depósito, a gente lá com o comércio, a gente saía, passeava, aproveitava assim, todo o tempo que a gente tinha livre. Era uma pessoa assim, que eu tenho cliente lá hoje que ainda chora ainda quando lembra do Newton. Ele era uma pessoa muito boa, prestativa e muito trabalhador. Além do amor pela família, ele também era conhecido pela grande paixão pelo Cruzeiro. O sentimento pelo clube de futebol, Newton passou para a filha, Carolina. Sim, cruzeirense fanático. Era mais eu e ele em casa acompanhando Cruzeiro. Às vezes eu tava no quarto, fazendo às vezes até outra coisa. Aí eu escutava gol, aí ele tinha mania de aumentar o volume. Era desse jeito, ele ficava caladinho, mas ele aumentava o volume. E eu corria para ele me jogar para cima. Sempre muito ativo, Newton mudou radicalmente em março do ano passado. Ele passou a sentir fortes dores nas costas. Aí ele começou a ficar mais em casa. Mas assim, eu acho que na realidade já tinha um tempo que ele estava com isso, porque ele estava sempre reclamando de dor na coluna. Depois que veio essa doença que veio só piorando a situação dele. Exames constataram que Newton estava com câncer nos ossos. Ele logo passou a combater a doença com quimioterapia. Momentos complicados, mas o tratamento mostrava resultados. O último exame de sangue que ele fez mesmo, esse câncer dele era medido por uma proteína que estava no sangue. Essa proteína, no início do tratamento dele, estava altíssima. Ele já estava com ela em 2 ponto alguma coisa. Ela já estava praticamente zerada. Mas a esperança de recuperação total acabou em agosto do ano passado. Newton Carlos Araújo morreu, mas não em decorrência do câncer. Ele recebeu uma superdosagem do medicamento usado no tratamento oncológico. O enfermeiro responsável pela aplicação usou uma quantidade 4 vezes maior do que o padrão. Eu acompanhei a aplicação em si. Você viu? Sim. E eu questionei o enfermeiro. Falei com ele, hoje são 4? E aí ele falou sim e já foi injetando. Porque muita gente nesse tempo veio me questionando. Se fosse comigo eu não deixava. Mas realmente eu juro que não deu tempo. Ele falou sim e foi aplicando. Ele fazia tratamento neste hospital particular em Belo Horizonte. No mesmo dia em que recebeu a superdosagem, o paciente começou a passar mal e retornou à unidade, mas foi liberado. No dia seguinte, voltou para o hospital e foi liberado novamente. Na terceira vinda, o idoso foi entubado e transferido para um outro hospital, onde morreu 2 dias depois. O atestado de óbito apontou que a causa da morte de Newton foi pneumonia, causada pela alta dosagem recebida pelo paciente na quimioterapia. A medicação teria eliminado o sistema imunológico do idoso, uma situação que, segundo a família, poderia ter sido evitada. Tirando onda, hein? A própria equipe ele quis esconder no caso a médica e o enfermeiro, porque as técnicas, todo o restante estavam questionando eles.
porque eles que eram responsáveis. A médica responsável pelo meu pai e o enfermeiro pela aplicação. Eles não fizeram nada. 4 meses depois da morte de Newton, a polícia concluiu o inquérito. Segundo a investigação, o idoso recebeu 8,78 miligramas do medicamento, sendo que a dose que deveria ser aplicada era de apenas 2,29 miligramas. O enfermeiro e a médica foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Caso sejam condenados, os profissionais responsáveis pelo tratamento do idoso podem pegar uma pena de até 20 anos de prisão. O inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário. O Domingo Espetacular entrou em contato com o Hospital Med Senior, onde Newton fazia o tratamento de quimioterapia. A direção do hospital disse que desde o início das investigações afastou a médica e o enfermeiro das atividades e que permanece à disposição para colaborar com as autoridades. O advogado da médica responsável pelo tratamento de Newton disse que no dia da aplicação ela não estava de plantão, nem mesmo remotamente, e que teria sido imprudente tomar qualquer atitude por meio de mensagens por aplicativo. A defesa considera ainda o indiciamento injusto e diz que a inocência da médica será provada. Nós também tentamos contato com a defesa do enfermeiro, mas não tivemos retorno. Grave seu recado agora. Dona Urma ainda sofre com a perda repentina do companheiro de quase 5 décadas. Ela e a família esperam agora que o enfermeiro e a médica sejam julgados e responsabilizados. É o que eu espero, que a justiça seja feita pelo Newton, sabe? Porque eles não sabem o que eles tiraram da gente. Eu perdi um amigo, um companheiro, um marido. Então, assim, está muito difícil sem o Newton, muito mesmo.